Comunicando. São 7 horas da noite aqui em Curitiba, no Paraná. O programa A Voz de Goiás na Câmara começa de imediato, nesta sexta-feira, em caráter especial, pois toda sexta é dia dos melhores momentos da semana vividos por mim na Câmara e relatados sem cortes, sem maquiagem, sem censura, para vocês, goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente. Pensei bem e encontrei uma definição do homem mais honrado que conheci na televisão brasileira. Meu melhor patrão em 40 anos de carreira, dos quais trabalhei para ele 16 anos. E o maior aprendizado que recebi deste homem honrado foi este, que vocês vão ver agora em um pequeno vídeo e depois segue sem parar a edição única e diária desta sexta-feira do programa A Voz de Goiás na Câmara. Meu maior patrimônio e também o único patrimônio de verdade, em função de toda a minha história e de minha honra, é poder ouvir o que de melhor aprendi com Silvio Santos. Manda pro ar. Silvio, por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Hein? Eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Sem nenhuma dúvida, Silvio Santos, Deus também é o meu único advogado. Porque quando você tem toda a razão e sempre ela te acompanha, nenhum ser humano, tendo a razão, é derrotado. Pelo contrário, ele é um vencedor. Graças a Deus. Quando você está montado na verdade, você não precisa de espora. E repito, Deus é o meu único advogado. Vamos começar sem parar a edição desta sexta-feira, 17 de março de 2017, do programa Voz de Goiás na Câmara. De imediato, Cajuru liberado. Se prepare para ver de tudo o que aconteceu, o que de melhor e de pior. E também se prepare para rir muito no final deste programa, que já virou mania na internet mundial, para 20 redes sociais ao vivo do Cajuru, com mais de 8 milhões de acessos e seguidores. No ar, Cajuru liberado. Eu gostaria de relembrar algumas palavras, pois conhecer muito bem boa parte deles. Os batráquios do que é mais tenebroso no pântano, à custa da miséria alheia, pela fortuna que se amontoam,
os mandarinhos dos podres poderes, os cupidos, os vorazes de uma Goiânia de seus interesses. No conto de Anatole France, lembra que do inocente que entrega a turba enfurecida pelos provocadores no poder de César e premia ladrões capazes de expulsarem os que tivessem ousadia de seus templos. É preciso deixar claro que os segmentos imobiliários estão cada vez mais nos serralhos, como na época do turco maometano, e que são, na verdade, as concubinas de um só interesse e nunca de uma coletividade. Para mim, seus brilhos são rutilantes, não me emocionam. Suas aparências me relembram uma tola fantasmagoria, onde locupletar para mim é só um verbo. Concluo usando palavras mais fáceis para o entendimento dessa alcateia faminta, de que nenhum vereadora aqui vai mudar o seu caráter almoçando ou se reunindo, na minha opinião, mas certamente terá seu enterro político se votar contra a Goiânia que os goianienses querem e desejam há algum tempo. Estou me referindo ao momento em que se discutia aqui a aprovação ou não do uso do selo higiênico nas latinhas de cerveja. Sabemos das posições favoráveis ao uso do selo da Comissão de Saúde e da sociedade goianiense defendendo a saúde pública e a justiça social. Em nenhum momento fiz acusação, o que me levou à desconfiança. Primeiro, aqui se desconfiou de uma insídia. Alguns votos foram fantasmagóricos. O presidente André Azeredo teve que descer de sua butaca, lá de cima, para aqui abaixo conversar com os vereadores. Pela primeira vez, em nenhuma sessão, ele usou deste expediente. Até brinquei com ele e entendo que o prefeito não tem líder e ele acabou descendo para defender os seus argumentos. Outro vereador circulava pelas mesas dos vereadores como se fosse uma faena, tendo ele total destreza. Vi aqui, durante a tarde de ontem, e outros vereadores receberam um telefonema, como eu, e eu, além disso, fax, que tem aqui a cópia, e-mail, o delegado Eduardo Prado recebeu o telefonema, eu também. Vi aqui atos de malfazejas ontem à tarde. Repito, telefonemas, e-mails, e pasmem, senhoras e senhores, o e-mail veio, e por telefone ele tentou falar, e eu mandei esse senhor gentilmente para aquele lugar. Abralatas, Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio. O presidente dela falou com a gente, tentou, né? O Eduardo Prado também não aceitou falar com ele. O presidente executivo, o senhor Renaud de Freitas Castro, não satisfeito, ele mandou 36 páginas de um e-mail, que aqui está. E aí eu brinquei com o vereador Anselmo e também com o vereador Clécio agora, e ambos, que têm opinião diferente da minha, riram, não concordaram também. Ele chegou a alegar, senhoras e senhores, que o selo higiênico, Dr. Paulo Dayer, médico, o selo higiênico tira o sabor da cerveja. Eu passei mal, eu morri de rir, Leia. Que o selo tira o sabor da cerveja. Esse senhor tentou mudar o meu voto. Coitado, nem minha mãe, se fosse viva, conseguiria mudar meu voto. Então, concluindo, a nossa igonimia está em jogo na opinião de milhares de goianienses. Num momento que temos a chance de poder eclodir a nova imagem desta casa
diante de seus patrões, ou seja, a sociedade de Goiânia, a cidade. Eu não afirmei nada, nem julguei ninguém, falei perguntando como jornalista, e todo jornalista pergunta com ponto de interrogação. Eu aprendi isso com José Luiz da Atena e com José Bonifácio Oliveira Boni da Rede Globo, que todo jornalista tem que perguntar com ponto de interrogação, e eu perguntei se a votação aqui ontem tinha razão picaresca ou razão coerente e de consciência de todos. Não vivemos mais um regime fementido. Jamais vivemos esse regime fementido. E sendo livres, temos o direito pleno de levantar dúvidas, questionar comportamentos, atos, fatos, e a justiça em todas as suas esferas que façam seus julgamentos. Quero fazer a discussão aqui em dois aspectos. Primeiro, no aspecto legal. É verdade que nós temos, vereador Eduardo, na Constituição brasileira, no artigo 5º, que é um direito constitucional, o direito à saúde pública. Saúde de uma forma geral. É verdade. E aí, nós temos um problema na hora da aplicação dessa verdade. Problema simples. A pessoa chega e fala, vai lá, procura, vereador Carlinhos Café, a Prefeitura de Goiânia, precisando de uma cirurgia, a Prefeitura não nega, fala, não, você tem um direito, só não sabe quando. Só não sabe quando. Aí a pessoa espera 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e você diz, não vai fazer, mas não sabe quando. Então esse é um problema. Aí nós estamos falando de um problema, de uma eficácia de um direito constitucional. E aí a discussão, eu quero fazer a discussão, viu, vereador Azés, num bom nível, né? Eu acho que quando Vossa Excelência diz assim, mas colocar prazo não resolve. Nós tivemos essa mesma discussão quando estávamos discutindo ano passado o problema das licenças ambientais, que está demorando séculos. Aí essa casa discutiu, e tem um projeto tramitando e coloca regras para prazos, porque tem que ter prazo. Se não tiver prazo, passa 2, 3 anos, e aí começa a ter, inclusive, distorções. Porque tem gente que passa a fila, mas não sei o que, aí tem outros incentivos para fazer isso, para furar a fila. É assim também dentro da CEPLAN, que no ano passado a Prefeitura mandou um projeto para cá, também colocando prazo para aprovação de projetos, para aprovação de uso de solo, colocando prazos. Aí alguns falaram, mas você vai ficar apertado, não sabemos se vai cumprir, mas não sei o que, mas tem que ter. Aí quando a gente vai discutir saúde, nós não podemos colocar prazo? Como assim? Então, o primeiro aspecto que eu estou colocando é esse aspecto da legalidade. Segundo, o aspecto social mesmo. Social. E o aspecto prático. Eu digo que a saúde, da forma que ela é feita hoje, ela é feita de forma burra. Burra. Por que eu falo que é de forma burra? Porque é óbvio, não precisa ser médico, eu não preciso ser o doutor Paulo Dar para dizer isso, que qualquer doença tratada no início, ela é mais fácil e mais barata a ser curada. Eu não preciso ser médico, especialista para dizer isso, não. Estou sabendo, todo mundo aqui sabe disso. E todo mundo sabe que quando uma pessoa tem um problema que vai demorando, piora e fica mais caro. Quando não vai a óbito. Essa é a situação. E sem falar nas várias coisas que acontecem absurdas. Vereador Quitão, olha, presta atenção. Pessoa vem, vai fazer uma cirurgia, faz um tal do exame pré-operatório. O problema é que esse exame pré-operatório tem prazo, doutora Cristina. Vossa Excelência já esclareceu, tem 30 dias. Aí sabe o que acontece? Não faz a cirurgia, perdeu o exame, tem que fazer de novo. Esse dinheiro foi, além da pessoa não fazer a cirurgia, ainda foi dinheiro jogado na lata de lixo. Porque não tem prazo. Não tem prazo. E assim vai. Às vezes marcam a cirurgia, mas tem que marcar o retorno não acontece, aí não consegue fazer os exames, aí perdeu o dia da cirurgia. E o prazo está lá, o dia ficou vago, ninguém fez a cirurgia. Por quê? Por ineficiência. Então isso é burro. Isso é uma coisa, claro, onde saúde funciona no mundo. Pode pegar Cuba, pode pegar em qualquer lugar do mundo. A coisa mais importante é, né, em vez da medicina curativa, é a medicina preventiva, vereador Anselmo. É você atacar esse mal no início. Então prazo é isso. Agora não dá para a gente ficar numa situação, aí pode até discutir, mas esses prazos talvez não sejam os melhores. Então que a Prefeitura colocasse seus prazos. E quero dizer mais, eu estou falando aqui, não estou vindo terapia a tempo, ela baixou a medida provisória, que hoje é lei, que estabeleceu um prazo
para quem for detectado câncer, para ter acesso à quimioterapia. Isso é lei. Estamos inventando situações, isso é um fato concreto que aconteceu como exemplo no país. Porque tem que ter parâmetros. Nós precisamos dar uma resposta. Quem tem que dar a resposta? É o funcionário que está lá no balcão? Não estou dizendo isso, estou dizendo que a estrutura pública tem que dar a resposta. Do prefeito ao funcionário. Então tem que dar uma resposta. Nós temos que achar uma... Finalizo, presidente André Azeredo, senhoras e senhores vereadores, apresentando de forma rápida um programa Doar Sangue Faz Bem, sobre o estímulo à doação de sangue. Senhor presidente, o programa Doar Sangue Faz Bem tem como objetivo estimular a doação de sangue no município de Goiânia, uma prática de suma importância para a saúde pública, visto que há constante esgotamento dos estoques nos bancos de sangue, podendo gerar agravamento das condições de pacientes e causar vítimas, além de beneficiar todo o sistema de saúde, com a doação de sangue, vereadora Leia, em especial os acidentes. O programa vai gerar benefício para quem doa, garantindo, junto aos exames rotineiros, na segunda doação anual, vereadora Priscila, um check-up simplificado, via exames de sangue, que possa facilitar o acesso à saúde, causar melhorias na sua saúde, vereador Paulo Magalhães. E assim, na qualidade de vida, a realização de check-up rotineiro é uma necessidade que o senhor sabe bem, doutor Paulo Daira, para a manutenção da boa saúde, ajudando na prevenção de diversos males. Concluo, vereador Elias Vaz, nós, vereadores, devemos prioritariamente, Anselmo, Clécio, defender a população, principalmente em temas voltados à saúde. Dessa forma, peço o apoio dos nobres colegas pela aprovação desta matéria em relação ao estímulo de doação de sangue. Vai devagar aí, moço. Vai. Vai. Só em Goiânia mesmo, no desse, meu Deus do céu. Todos estão extremamente preocupados, né, e com o serviço que pode realmente fechar e com seus empregos também, suas famílias, que todos têm de prover os recursos para suas famílias, né, e eu penso o seguinte, que se realmente consolidar esse fechamento, vai ser um presente muito ruim para o mês das mulheres, né, e o Dia Internacional das Mulheres também. Mas é algo que ninguém esperava, ou vocês aqui já estavam esperando há muito tempo. Eu venho aqui há 15 dias, sempre conversando com o Dr. Maurício, sempre vendo a preocupação dele. Eu comecei a ficar preocupado depois desses 15 dias para cá, mas antes, eu juro que eu não tinha essa noção. Vocês aqui dentro imaginavam que isso ia chegar a essa situação? Sim, vereador. Desde setembro de 2015, a maternidade já vem sofrendo alguns cortes. Dr. Maurício. Desde 15, né? Então, senhor, bom dia. Tudo bem? Desculpa, a gente está ao vivo aqui. A gente está ao vivo aqui porque a gente tem vindo aqui sempre, né? É a nossa obrigação. E hoje chegou o dia que ninguém esperava de acontecer, né? Isso só está funcionando a emergência. O senhor, como diretor aqui, como um guerreiro aqui, eu imagino a preocupação sua, né? Verdade, as coisas acabando, chegando ao fim. Está chegando ao fim mesmo. Estava mostrando agora lá para a outra colega sua de trabalho. Ela é impressionada, como é que uma estrutura dessa maravilhosa, referencial, melhor que qualquer hospital particular, só para SUS, deixar parar. Inacreditável. Existe uma responsabilidade, doutor Maurício? Eu não entendo de recursos, né? Eu estou insistindo, assim, porque eu não estou aqui apenas no papel da imprensa de querer só ver o
fato dela estar funcionando ou não. Eu gostaria de apresentar soluções. Eu, como vereador, eu tenho que procurar empresários, procurar classe empresarial. Já conversei com alguns neste final de semana preocupados, como o caso do Edmo Pinheiro, do Grupo Pinheiro aqui de Goiás, que é um grupo que todo mundo conhece a força dele. Enfim, há pessoas preocupadas que têm respeito para com este local, para com esta maternidade. Então, a nossa ideia, a minha, no caso como empregado público da sociedade goianiense, não é só dizer que aqui está no caos, que aqui está na UTI. Oferecer soluções. Não é verdade? Meu papel aqui é solução. Eu gostaria de saber que verba que é, de onde vem a verba, qual é a situação financeira, qual é o custo da maternidade, de que forma que a gente pode reunir a sociedade, reunir de forma coletiva, de forma plural, para que todos possam ajudar. O senhor concorda, doutor Maurício? E a gente vai ter condições de saber disso? Vai ter. Vai ter. É a primeira vez que essa situação acontece, doutor Maurício? Ela veio com crescente, desde o ano passado. E culminou com agora recebemos sexta-feira passada um ofício da Fundac, que é que administra a maternidade, que recebe os recursos da prefeitura, dizendo que a diretora administrativa não podia comprar uma agulha, porque ele não tinha recursos para pagar essa agulha. Então a situação agora é UTI, ela está operando sob aparelhos da maternidade Dona Iris. Pode dizer isso. Nós estamos com as coisas todas acabando. Insumos, alimentos, medicamentos. Na verdade, o diretor da FUNAC é o José Antônio, desculpa, falei errado. E eu acredito que ele está em Goiânia, mas ele não está aqui no momento. Mas há essa reunião marcada para A quarta-feira? reunião sim está marcada para quarta-feira. Obrigado. Essa é a reunião que eu me referi agora mesmo, que eu não entendo por que ela vai ser só quarta-feira, sendo que ela poderia ser hoje mesmo entre o prefeito Iris Rezende e o senhor José Antônio da Fundac, para que tudo se esclareça. Há uma informação exclusiva que gostaríamos de apresentar à sociedade goianiense, que é o que toda a imprensa aqui quer saber e ainda não conseguiu saber, que é exatamente, vamos aqui fora para dar essa informação, até porque ela é absolutamente exclusiva do Oritano, para a gente concluir essa reportagem com uma informação que ninguém da imprensa conseguiu obter. Eu até, como sou amigo do Saulo, eu vou repassar para ele, porque é importante que todos saibam, e não só quem está assistindo às 20 redes sociais do Cajuru. Faço questão de passar. Os outros repórteres que estão aqui, lamento informar, eles estão perdidos, como os funcionários da maternidade Dona Iris. Porque, na verdade, só falta uma informação. Qual? O que é preciso para se manter a maternidade Dona Iris? É isso que todos nós queremos saber. O diretor da Fundac, o senhor José Antônio, que é o homem financeiro dessa maternidade, não está aqui, não fala. O doutor Maurício, que é o diretor que dá entrevista todo dia com a maior educação, ele não fala de assunto financeiro. A dona Cleusa também não fala. O senhor Denis também não fala. Portanto, a informação que tinha que ser apurada oficialmente é essa, e em primeira mão vocês vão saber aqui nas 20 redes sociais do Cajuru. São 9 horas e 15 minutos da manhã, neste momento, 3 horas e 15 minutos, estamos aqui de plantão. 4 milhões, o custo da maternidade Dona Iris, em todos os sentidos, para que não falte nada e ela volte a ser a referência estadual e até nacional como maternidade aqui em Goiânia, ela necessita de uma verba de 4 milhões. Verba esta que era repassada normalmente pelo Ministério da Saúde, a parte menor, e pela Prefeitura de Goiânia, a parte maior. Música boa no Brasil, e a gente fica no aguardo.
Neste momento aqui no Parque Vaca Brava, mais de 4 horas da tarde, ao vivo pelas 20 redes sociais do Cajuru, as imagens aéreas deste local lindo, privilegiado. Não tem local como este para este projeto Goiânia Cidade da Música. O Tavinho Dair ouviu, o produtor musical, arranjador, o nosso querido Chafim ouviu. Chafim, você representando Maria Eugênia, Marcelo Barra, tantos outros valores goianos. Primeiro a sua opinião e também eu gostaria que você falasse sobre todos os pontos que o Ivan Lins levantou, não só a questão logística, como principalmente a questão financeira e a questão política de estar junto com a gente, envolvida dos pés à cabeça nesse projeto que pode oferecer a todas as regiões de Goiânia, não só uma opção no domingo, os vizinhos aqui do local terem a noção do que poderá representar aqui o dia todo a partir de 9 horas da manhã, respeitando evidentemente a individualidade, os direitos de cada cidadão, mas que toda a cidade possa entender a importância deste projeto aqui em Goiânia. Prazerão, Chafim, uma boa tarde. Aqui mais perto, por favor. O prazer é todo meu. O Ivan Lins, como sempre, falou muito bem, o Tavinho também. Acho que todo músico sonha um dia viver na Cidade da Música, né? Então, assim, como músico eu só posso parabenizar a ideia e sonhar junto que ela aconteça, que a gente tenha a Cidade da Música. Os entraves para um projeto tão grande não são poucos, mas também se não começar, não começa nunca, né? Não vai fazer nunca. Eu acredito assim que tem que muita gente sonhar junto, tem que ter apoio de muita gente. Acredito que essa prefeitura que está aí agora vai poder nos apoiar de fato. A Secretaria de Cultura é fundamental, está perto de nós, como sempre esteve, né? Agradeço. Eu apresentei uma carta aberta ao Brasil inteiro, ao Procurador Federal Mário Lúcio de Avelar, ao Promotor Estadual Fernando Krebs, aos repórteres da revista Isto É, que fizeram uma matéria com um político quando ele foi deputado federal, e, de um modo geral, esta carta aberta ao Brasil inteiro é, em especial, à sociedade goiana. Diz o seguinte: venho respeitosamente registrar minha admiração pelo político do PDT do Distrito Federal, José Antônio Regufe, antes deputado federal e hoje senador da República. Todavia, venho pedir que haja justiça e o mesmo reconhecimento às decisões tomadas por mim, Jorge Cajuru, na Câmara Municipal de Goiânia, desde o primeiro dia de meu primeiro mandato na vida pública. Da mesma forma do mandato de deputado federal até 2015 de Regufe, também registrei em cartório e em caráter irrevogável. Se enquanto deputado federal Regufe abriu mão do 14º e 15º salários absurdos, devo informar que aqui na Câmara Municipal não existem esses direitos. E se tivessem, evidente que eu não aceitaria, pois eu fui o único a abrir mão de receber o 13º salário. Eu não aceitarei receber aqui na Câmara. Quanto à verba de gabinete, minha decisão é 100% igual à do Regufe quando foi deputado federal. Nunca aceitarei um centavo sequer, se existir qualquer verba. Tanto que devolvi os benefícios como carro, gasolina, celular, telefone fixo aqui no gabinete. Eu mesmo pago o uso deste serviço para mim e meus assessores. E ainda até o café e o material de limpeza do banheiro. Eu dispensei tudo e pago de meu próprio bolso. Em relação ao número de assessores, minha decisão é rigorosamente igual ao de Regufe quando foi deputado federal. Ou seja, o mesmo número de funcionários. Quanto à verba de 80% do chamado cotão de gabinete que existia quando o Regufe era deputado federal, eu devo informar que aqui na Câmara Municipal não existe esse direito e é óbvio que se existisse eu não aceitaria um só centavo, como o Regufe na época aceitou 20%, recusou só 80%.
Evidente que eu mandaria esse cotão para o inferno. Quanto à verba indenizatória, juntamente com passagem aérea e auxílio moradia, também são regalias que não existem nesta Câmara Municipal. Assim sendo, se elas existissem, também é muito óbvio dizer que eu não aceitaria nenhuma delas. Enquanto ele foi deputado federal, o Regufe, ele informou que economizou nos seus 4 anos de mandato, tendo ele valores e direitos financeiros 15 vezes maiores do que os meus como vereador hoje em Goiânia, a economia dele, quando deputado federal, foi de R$2.300.000, somando-se os 4 anos do mandato dele como deputado federal até 2015. Já eu, como vereador, Jorge Cajuru, vou ficar aqui apenas 2 anos de mandato. Mandato, conforme eu registrei em cartório antes de ser eleito, em setembro do ano passado, na eleição, estabelecendo com o meu eleitor essa condição, para ele saber que estava votando no Cajuru e não teria nenhuma surpresa depois comigo, deixando 2 anos de mandato. Ao contrário de muito vereador que não combinou isso com o eleitor, não teve esta promessa registrada em cartório e vai ser candidato no ano que vem, deixando de cumprir o seu mandato de 4 anos. A diferença então é simples. Em 2 anos de mandato, eu vou economizar como vereador, tendo direitos financeiros 15 vezes menos do que eu então, na época, hoje senador, na época deputado federal Regufe, eu vou economizar R$2.436.000 em apenas 2 anos. Enfim, em apenas 2 anos, a minha economia será maior do que a do deputado federal Regufe em 4 anos, para que não fique dúvida. Por fim, eu deixo registrado que o Regufe, o José Regufe, enquanto ele foi deputado federal, no seu mandato, ele não abriu mão do seu salário integral, quase 4 vezes maior do que o meu. Já a minha decisão, apresentada ao presidente Andrei Azeredo hoje, é de abrir mão de 50% do meu salário líquido de R$ 10.605,79. 50% abro mão imediato, já abri. E caso eu volte a trabalhar em televisão aberta, como pode acontecer nos próximos 60 dias, fazendo o programa como eu queria, não de futebol, porque a minha carreira esportiva eu encerrei em 2014 e não volto atrás. Neste caso, voltando à TV aberta, aí eu vou abrir mão de 100% de todo o meu salário, porque não precisarei dele. E sou digno pelo meu salário, pelo trabalho meu de 14 horas diárias, incluindo domingo, feriados e sem direito a férias. Em tempo, minhas decisões não são apenas para provocar economia aos cofres públicos. Solicitei ao prefeito Íris Rezende e ao presidente da Câmara, Andrei Azeredo, que todos os meus valores economizados sejam investidos no Instituto de Diabetes, o primeiro criado no Brasil, por proposta feita por mim em campanha, ou então, se o prefeito não cumprir sua palavra e não criar o Instituto Diabetes, que minhas economias sejam repassadas para outras áreas da saúde. Me fiz lembrar nas ações agora do ilustre vereador Cajuru, e é bom que todos saibam, não tenho nenhuma diferença com Vossa Excelência, pelo contrário. Aliás, talvez eu conheça até mais Vossa Excelência do que seus grandes amigos falam. Do tamanho do seu coração. Acho que as pessoas não exploraram o seu coração ainda não. O tamanho do seu coração é algo que eu aprendi. Me colocar à disposição de Vossa Excelência, que tem feito um trabalho muito bom. Eu, como iniciante, tenho realmente centrado esforços nessa casa, para que a covardia, aí a palavra mais séria, a covardia dos incautos e daqueles que acham que as escuras podem fazer o que quer, além de atingir o parlamentar, agora atinge
àqueles que gravitam. Então me coloco à disposição de Vossa Excelência e quero fazer uma solidariedade explícita. Solidarizo também com Vossa Excelência. Eu recebi aqui um e-mail via WhatsApp, salvo engano, que ele me entregou, em que, de forma, sem citar nomes, indica algumas denúncias e algumas situações envolvendo, cita até policiais que teriam violentado vossa esposa, enfim, situações que narram algum complô contra Vossa Excelência em virtude do seu mandato. Eu coloco à disposição, não só como vereador, mas como delegado de polícia, como membro da Comissão de Segurança Pública, para que nós possamos ir ao delegado-geral, ao secretário de Segurança, para ver essa situação externa Casa Legislativa. Então, vereador Cajuru, estou colocando à disposição de Vossa Excelência. Jorge Cajuru, também quero me solidarizar com Vossa Excelência. E só digo uma coisa, começou, né? Você lembra que eu disse, né, quando mexeu com o transporte coletivo de Goiânia. Então, começou. Né? Mas já dizia Dias Gomes, quem não veio para incomodar não deveria ter nascido. Né? Vossa Excelência está incomodando. Né? Mas quero me solidarizar e dizer, continue firme, né, na defesa dos seus ideais, na defesa dos direitos do povo. Queria me solidarizar com o vereador Cajuru. Assim que terminarmos a sessão, senhor presidente, quando terminarmos a sessão, fizemos um vídeo aqui na frente, todo mundo junto, em apoio e solidariedade ao vereador Cajuru, todos junto com ele aqui. Ele que é um campeão nas redes sociais. Vamos fazer um vídeo junto com ele, em demonstração de solidariedade a essa ameaça de morte e também atitudes violentas com funcionários. Queira Deus que o senhor tenha vida longa. É assim o meu desejo. São 10 a gente falar, parabéns. Obrigada, Cajuru. Eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel, né? E hoje nós tivemos essa vitória. Você sabe que ela é temporária. Esse projeto, com certeza, apesar da Câmara ter aprovado, será vetado pelo Executivo, creio eu. Será que o prefeito Íris é dono de alguma cervejaria? Porque se ele vetar, eu vou dizer que ele é dono de cervejaria. Creio que não, mas os interesses são grandes. Não, né? Ambev, vai ser muito pressionado. Também a Ambev a nível nacional, né? Mundo, então, né? Nível de mundo. Então ele vai ser muito pressionado também. Espero que ele não ceda à pressão. Mas se ceder, nós teremos um outro trabalho nessa casa de derrubar esse veto. E é difícil, porque quanto mais é difícil o projeto, mais valorizado ele fica para algumas pessoas. Entendeu, senhor Paulo da farmácia? Eu não confio em nada que vem do senhor. Agora quem está falando é o Cajuru, não é a Tatiana, não. Eu. Tudo que vem do senhor Paulo da farmácia, ex-vereador, felizmente derrotado. Eu não confio em nada do senhor. Então agora nós temos que torcer e ficar atentos para esse projeto depois, se vetado, a gente consiga derrubar o veto aqui nessa casa. E aí nós vamos ter que estar muito atentos, Caju, porque vai ter já o período agora de conversações, do jogo de interesses, agora ele começa, tem um tempo maior para se fazer a jogada. Então nós vamos ter que estar muito atentos aos próximos capítulos dessa história. E muita gente tem criticado, isso não é papel da Câmara, tem tanta coisa importante para discutir. A gente acha também, mas está aqui para discutir, ué. Agora o projeto chega aqui, o projeto não é meu, não é seu. É do Paulo da farmácia. Se o projeto chega aqui, nós temos que discutir. Claro, ué. E nós temos que discutir, e principalmente uma coisa que eu aprendi, que meu pai sempre me falou, minha filha, numa dúvida de um projeto, norteia com o povo. O que é que o povo apoia? Que foi o que você falou. Eu coloquei, inclusive, a sua fala ontem no meu programa das 7 da noite, porque você deixou claro o seguinte, gente, nós sabemos aqui quais são os interesses do povo e os interesses de alguns vereadores. Você deixou claro o que você falou foi o que eu falei, só que o Andrei brigou só comigo, não brigou com você. Pelo Dia Internacional da Mulher, ele não brigou contigo. Que bom, né? Tanta gente brigando, né, Cajuru? Mas, enfim, eu acho que você tem feito um papel, né, fiscalizador aqui nessa casa e muito atento. Né? E é importante que as pessoas se sintam mais próximo do Legislativo, entenda qual que é o papel do vereador, que por mais que, por exemplo, nós estamos brigando, eu acompanhei também a sua luta para a abertura imediata da maternidade Dona Íris. Né? Então, é claro, é uma pauta nossa, nós estamos lutando contra isso. Agora, saúde. Quem der... E o meu respeito, Tatiana Lemos. Obrigada, Cajuru. Meu respeito por você também. Muito obrigado. Muito obrigada. E agora eu vou concluir então, senhoras e senhores goianienses. Atenção, vamos começar por quem votou a favor
do lobby das cervejarias. Quem votou a favor do lobby das cervejarias? Quem votou contra o selo higiênico nas latinhas de cerveja aqui em Goiânia? Vamos lá. Anselmo Pereira, Carlim Café, Clécio Alves, Gustavo Cruvinel, Lucas Quitão, Milton Mercês, Sabrina Garcês e Vinícius Cirqueira. Ou seja, todo o bloco do bicho, do Cachoeira, todinho, exceto o Milton Mercês, que é do meu partido, do PRP. O Milton Mercês, você também agora é do Cachoeira? Precisa avisar o PRP. Avisar o PRP que nós perdemos um vereador. O vereador agora é do Cachoeira, o Milton Mercês. Porque aqui foram 8 votos. 8 votos. Então, exceto o bloco do Cachoeira, só o nosso querido Milton Mercês e também o nosso querido Clécio Alves. Os dois não pertencem ao bloco do Cachoeira, porém acompanharam 6 integrantes desse bloco. 8 votos, então, do lobby das cervejarias. A derrota, vencemos, 21-8. Os 21 que votaram a favor do uso do selo higiênico nas latinhas de cerveja em Goiânia nessa primeira guerra. A segunda, o prefeito Íris Rezende vai vetar ou sancionar essa lei. Se ele vetar, eu vou dizer que ele é dono de cervejaria. Vamos lá, os 21 do bem aqui, que votaram a favor da saúde pública, do selo higiênico. Anderson Bocão, Cabo Sena, delegado Eduardo Prado, pela ordem alfabética, Dr. Paulo Dyer, Elias Vaz, Emilson Pereira, Romário Policarpo, o Cabo, Isídio Alves, Jair Diamantino, Jorge Cajuru, liderei tudo, claro, Juarez Lopes, Leia Clébia, Oséias Varão, Paulinho Graus, Paulo Magalhães, lutou muito, Paulo, Priscila TJ, Rogério Cruz, que foi muito corajoso porque recusou ficar no lugar do Andrei na presidência. Ele preferiu ficar aqui embaixo e votar. Parabéns ao Rogério. Sargento Novandir, Tatiana Lemos, que eu acabei de entrevistar, e o Zander Fábio. Placar 21 votos a favor da sociedade goianiense, da saúde pública, pelo uso do selo higiênico nas latinhas de cerveja em Goiânia, e os 8 do lobby das cervejarias, que eu disse aqui e repito: Vinícius Cirqueira, Sabrina Garcês, Milton Mercês, Lucas Quitão, Gustavo Cruvinel, Clécio Alves, Carlim Café e Anselmo Pereira. Estes 8. E os 21 eu já falei. E mais tarde, às 7 da noite, nossa edição diária do programa A Voz da Câmara, o resumo de todos os assuntos de hoje, quarta-feira. Presidente do meu partido, Milton Mercês, parece que o senhor nasceu para me aborrecer. O senhor vem toda hora encher minha paciência com um recado de fulano, de Beltrano, que é para o Cajuru não falar, de Beltrano, de Cicrano, como Paulo Garcia, como Juruna, etc. Agora o senhor me aborrece, presidente, porque o senhor nem estava aqui. O senhor estava fora da tribuna, do plenário, e veio correndo para fazer essa votação. Então isso aumenta a minha vontade de votar contra Vossa Excelência. Estou lhe chamando de Vossa Excelência. Eu sou pela aprovação, concordo plenamente com o delegado Eduardo Prado, acho que ele faltou apenas 1 minuto para dizer o que ele queria, eu vou dizer por ele, porque baseado no que falou a vereadora Tatiana, no que falou a vereadora Priscila, o que está ficando claro aqui é que essa votação tem negociação, tem negociata. Eu queria até ver, se eu enxergasse, se tem algum empresário, dono de cervejaria, algum empresário presente aqui no plenário. Em homenagem a eles, presentes ou ausentes, eu sou pela aprovação e rigorosamente, com todo respeito ao senhor, contra a sua opinião. Nem a mulher do Íris é fiel a ele, pode ser igual, mais do que eu, nem a mulher dele é. A voz
que o Brasil conhece. Jorge Cajuru. Comunicando.